1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler o versículo 10 e 11. Livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Os versículos 10 e 11. A igreja achou? Diga amém. Que diz assim: ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Uma passagem muito conhecida da igreja. Primeiramente eu quero falar sobre os propósitos e a visão panorâmica deste livro. O propósito descreve o momento decisivo da história de Israel. A visão panorâmica concentra em três grandes líderes nacionais em Israel. Um deles é o profeta Samuel, o segundo Saul e o terceiro o rei Davi. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro a exercer o ofício profético. Embora não fosse o primeiro profeta, Samuel, como homem de grande espiritualidade e dotado do dom profético, Samuel sabiamente conduziu Israel a um avivamento no culto a Deus. Falando do rei Saul, o rei Saul tornou o primeiro rei de Israel, pelo fato de o povo querer um rei humano, como tem todas as nações. Não demorou muito para ele revelar que não tinha aptidão espiritual para exercer aquele cargo teocrático. Daí Deus posteriormente rejeitou. O rei Davi, o segundo homem escolhido por Deus como seu representante como rei, foi ungido por Samuel. Davi não quis ocupar o trono pela força ou pela subversão, e deixou o caso nas mãos de Deus. Os capítulos 19 até o 30 descreve prioritariamente as fugas de Davi por causa de Saul, enciumado e atormentado, e a paciência de Davi, que esperou até Deus agir no seu devido tempo. Os versículos lidos nessa noite narram a história de um homem da montanha de Efraim, chamado Elcana, na qual teve para si duas mulheres, uma delas chamada Penina e a outra Ana. Mas o escritor diz que há um porém, que Penina tinha filhos, mas a Ana não tinha filho. Eu quero dizer que nós nunca devemos falar, eu não tenho, eu não posso, eu não vou conseguir. Você pode, porque você vive diante de um Deus que tudo pode naquilo que nos fortalece. A montanha de Efraim significa lugar de fertilidade, lugar da multiplicação. Não tem como nós vivermos em um lugar de fertilidade, um lugar da multiplicação, sem poder desfrutar das bênçãos de Deus. Eu quero dizer para a amada igreja que o lugar que você está é um lugar fértil, é um lugar da multiplicação. E nós não devemos desistir dos propósitos que Deus tem para nossas vidas. Não podemos falar, eu não tenho, eu não posso. Ana e Penina viviam num lugar fértil, um lugar próspero, um lugar da multiplicação. Mas o escritor foi bem claro que Penina tinha e Ana não tinha. Por que Ana não tinha? Porque Ana
foi atribuída diretamente uma ação divina. Foi Deus que tratou com Ana. Ou seja, a esterilidade de Ana foi uma ação divina de Deus. Mas nós devemos esperar em Deus, porque nós sabemos que Ele tudo pode em nossas vidas. A Bíblia diz que quando subia, pois, este homem da cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Siló significa um lugar de sacrifício, um lugar de adoração. E a Bíblia diz que Elcana subia de ano em ano para sacrificar ao Senhor dos Exércitos, para dar a ele sacrifício de adoração. Siló, no tempo de Josué, era um lugar de reuniões e santuários dos israelitas. E toda a congregação dos filhos de Israel se reunia em Siló, e ali armaram tendas da congregação. E a Bíblia vai nos dizer que Elcana dava sacrifício à sua mulher Penina, e suas filhas e seus filhos. Porém, a Ana, ele dava uma porção excelente. Ou seja, eu creio que Deus tem algo excelente para as vossas vidas neste lugar. Deus tem algo, tem propósito para a tua vida neste lugar. A Bíblia diz que houve ali um confronto entre essas duas mulheres, entre Ana e Penina. A Bíblia diz que Penina excessivamente irritava Ana por ela não ter filho. Eu quero dizer que o adversário está sempre nos irritando, está sempre nos afrontando, mas o Deus que nós servimos é mais poderoso que o adversário. O Deus que nós servimos está acima de todas as coisas. Não importa a circunstância que você está passando, não importa o momento que você está passando, não importa a afronta do inimigo em nossas vidas. Creia que Deus vai fazer algo grande em nosso meio. Aleluia! Não deixa o adversário te afrontar. A Bíblia diz que o adversário ali afrontou Ana. Ela é uma mulher que sofreu calada, que sofreu ali chorando grandemente. A Bíblia diz que quando Penina irritava Ana, era às vezes que Ana vinha para a casa do Senhor. Eu quero dizer que nós não estamos livres das afrontas do inimigo, porque o inimigo não quer ver nós prosperarmos. O inimigo não quer nos ver nós seguirmos em frente. A Bíblia vai nos dizer que assim fazia Elcana todo o ano, quando ia a Siló. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Estas são as respostas, são as perguntas, são as indagações que nós sofremos no nosso dia a dia. Porque o inimigo não nos quer ver bem. Por que choras? Eu quero dizer para a amada igreja: não vamos concordar com as afrontas do inimigo em nossas vidas. Não vamos aceitar as indagações dos aniversários em nossas vidas. Elcana fez pergunta para Ana: por que choras? Não sou eu melhor do que os filhos? Ana não aceitou as afrontas do seu marido. Ana não aceitou viver da mesma maneira que ela estava vivendo. Nós não podemos aceitar vivermos da mesma maneira daquilo que o inimigo quer que nós vivemos. Porque o que o inimigo quer é que nós não avançamos. O que o inimigo quer é que nós não progredimos. O que o inimigo quer é que nós não prosperamos. Mas eu quero dizer que as perguntas feitas por Elcana sobre a vida de Ana não são as mesmas
perguntas, não são as mesmas indagações que Deus tem para a tua vida. Deus não pergunta por que choras. Deus não pergunta por que não comes. Deus não pergunta por que seu coração está mal. Deus não pergunta coisas que traz algo negativo para a tua vida. Sabe por quê? Porque a providência vem dele. Ele está em cima de todas as coisas, porque ele é o Criador dos céus e da terra. Deus não pergunta. Não vamos aceitar que nosso adversário, que aqueles que nos rodeiam, nos afronta, para que nós permanecemos da mesma maneira. Nós não podemos aceitar as negações dos adversários em nossas vidas, porque o que o inimigo quer, o que o seu inimigo quer, é que nós não possamos alcançar as bênçãos que Deus tem reservado para as vossas vidas neste lugar. E nós não tem como o crente viver sem provar as bênçãos de Deus no lugar de fertilidade, no lugar da multiplicação, porque Ana e Elcana e aquela mulher que irritava vivia num lugar próspero, vivia no lugar da multiplicação. E nós não podemos viver da mesma maneira. O que o inimigo quer que nós ficamos parados, que nós ficamos estagnados. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, tem algo, tem propósito em nossas vidas. Não desista dos vossos objetivos. Deus trouxe vocês para essa nação porque Ele tem algo reservado para as nossas vidas. Deus tem algo reservado para as nossas vidas. O que o pastor Robson falou aqui é difícil, E eu esta semana pensando na família que mora no meu prédio, a família do nosso presbítero André e a tua esposa. Eu lembro quando eles chegaram aqui, não foram nada fácil. A esposa do presbítero André correndo atrás da documentação, de trabalho. Mas eles venceram por quê? Porque persistiram. E Deus hoje está honrando eles para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Ana não aceita esta situação. Não aceita viver da mesma maneira. A Bíblia diz que ela foi e entregou a causa na mão de Deus. Eu quero dizer que as nossas causas têm que ser entregues na mão do Todo-Poderoso. Ela sofreu calada, sofreu. Ela sofreu afronta, sofreu. Mas ela deu a volta à situação. Ela foi para a casa do Senhor orar e buscar Ele poderosamente. A Bíblia diz que ela chorou, e chorou com abundância. Ou seja, foi uma oração de choro, foi uma oração de lágrimas. Não foi lágrimas somente para escorrer nos seus olhos, no seu rosto. Foi lágrimas com abundância, foi lágrimas com intensidade. E Deus ouviu o clamor de Ana naquele momento. Deus ouviu. A oração mais sincera para Deus é a oração quando há choro, quando há arrependimento, quando há arrependimento. É a oração que Deus mais ouve, é essa no meu modo de ver. A Bíblia diz que Ana chora com abundância, com intensidade. E a Bíblia vai nos dizer que, infelizmente, o profeta, o sacerdote, Eli, não estava na visão espiritual. A Bíblia diz que o sacerdote Eli julgou Ana de uma maneira diferente. Olha o versículo que fala. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz.
pelo que Eli o teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Eli julga Ana: não, Senhor, eu não estou embriagada. Ana estava derramando na presença do Espírito Santo. Ana estava ali chorando amargamente, clamando a Deus por algo sobre a vida dela. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos? Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. E disse mais: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Filha de Belial no grego significa uma pessoa imprestável, uma pessoa significante. Eu quero dizer para a amada igreja: você pode ser imprestável para aqueles que te julgam. Você pode ser insignificante para aqueles que estão querendo ver o teu pior. Mas para Deus, você é um potencial na vida dele. Você é um potencial para Deus. Deus tem algo reservado para as vossas vidas. Deus tem algo reservado para as nossas vidas. Nós temos valor para Deus, amada igreja. Nós somos valorosos para Deus. Nós somos valorosos para Deus. Eu não sou filho de Belial. Eu não adoro o Deus Belial. Eu adoro um Deus vivo. Eu adoro um Deus que tudo pode em minha vida. Aleluia. A Bíblia diz que a providência divina veio sobre a vida de Ana. E a Bíblia vai nos dizer que Samuel nasce no tempo determinado. Samuel nasce, Ana engravida e Samuel nasce. E olha aqui. E levantando de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa em Ramá. A Bíblia diz que, quando Samuel foi desmamado, Ana volta para a igreja e apresenta seu filho perante o Senhor. E dá uma dura em Samuel, e dá uma dura no sacerdote Eli. Lembras que tu me julgaste? Lembra que teve por mim uma pessoa embriagada, uma pessoa imprestável? Está aqui a resposta das minhas orações. Está aqui a providência de Deus em minha vida. E hoje eu trago ele aqui porque eu sou fiel a Deus e prometi que eu daria ele ao Senhor. Porque eu sei que Deus tem algo reservado para essa criança nesta nação de Israel. E a Bíblia diz que Samuel foi um grande profeta de Israel, trazendo um avivamento para aquela nação. Nós não somos imprestáveis na obra do Senhor. Você tem potencial e Deus vai levantar pessoas aqui nessa noite para mostrar para esta nação que Deus não te enviou aqui em vão. Deus tem proposta em nossas vidas. Deus tem proposta em nossas vidas.
A Bíblia diz que os que eram fartos se alugaram de pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. É assim que Deus faz. Deus muitas vezes levanta aquele que está em cima e coloca embaixo, e aquele que está embaixo e coloca em cima. Deus é o Senhor que empobrece e o Senhor que enriquece. Deus é o Senhor que levanta do pó, desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Deus vai fazer pessoas aqui assentar entre os príncipes. Assim eu creio, no nome de Jesus. Deus vai te exaltar. Deus vai te levantar. Não pense que tu estás caído. Deus da providência está sobre as nossas vidas. Oh, aleluias! Deus vai colocar pessoas aqui em lugares altos, pastor Robson. Pessoas que achavam que não tinha capacidade de estar na frente da obra, Deus vai colocar em lugares altos para fazer o ID do Senhor. Deus levanta aquele que se encontra caído, e Deus também derruba aquele que se encontra no alto e coloca embaixo, para provar que Ele é Deus. Aleluias! Aleluias! Eu quero falar sobre algumas consequências de uma vida de amargura. Uma das primeiras consequências, a infelicidade. Ana era uma pessoa infeliz, era uma pessoa triste, rancorosa, porque não tinha experimentado as bênçãos que Deus tinha para a vida dela. Ela não sabia que a esterilidade dela era uma ação divina. Outra consequência é a ingratidão, por não apreciar as bênçãos que Deus tinha sobre a vida dela. Outra consequência, o ódio, por quem tratou-a mal. Ela estava cheia de ódio, mas nem por isso ela bateu de frente com aquela rival, porque o que o inimigo mais quer é que nós batemos boca, questionamos, afrontamos. Ana não, afrontou o inimigo através do joelho, da oração, da perseverança, da busca, do temor a Deus, porque ela sabia, aqueles que estavam lá em cima era maior do que aqueles que afrontavam, aqueles que estavam lá em cima era maior do que aqueles que indagavam. Aleluias! Uma vida de amargura traz atos de vingança. Ana não vingou daquela mulher da maneira que ela queria. Quem lutou pela causa de Ana foi o Deus Todo-Poderoso. Foi Deus. Eu quero dizer para você, a peleja não é vossa. A peleja, aquilo que você está passando, não se preocupa, porque a peleja é de Deus. É Deus que vai pelejar por nós neste lugar. Somente Deus vai pelejar por nós neste lugar. Amargura de alma. A última consequência, perda de amizade. Perda de amizade. Uma grande consequência de uma pessoa que leva uma vida amargurada. Quem é que quer ficar perto de uma pessoa amargurada? Ninguém tem prazer de compartilhar, de dialogar com a pessoa amargurada. Outra consequência, afastamento de Deus, por sentir zangado com Ele e com tudo.
A pessoa que leva uma vida amargurada, geralmente essas pessoas estão afastadas de Deus. E outra, e começa a colocar a culpa em Deus. Deus não tem culpa dos nossos problemas. Deus não tem culpa dos nossos problemas. Deus não tem culpa. Tem pessoas que ficam zangadas com Deus e com todos. Coloca os nossos problemas nas mãos de Deus. E não vamos zangar. Não vamos entristecer os nossos corações. Mas nós viemos alegrar na presença de Deus. Porque as demais coisas serão acrescentadas em vossas vidas. Eu quero convidar a amada igreja para se pôr de pé. Que essa palavra possa penetrar em vossos corações, que nós não viemos desistir, que nós viemos perseverar igual Ana perseverou, em nome de Jesus.